Olá, minha gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus também. Bom, meus queridos, eu quero saudá-los hoje de maneira especial. Estou tanto tempo sem fazer um vídeo, é que eu ando passando por uns perrengues, né, uns problemas de saúde, inclusive nos meus olhos, e tem me atrapalhado um pouco, né? Aliás, bastante. Mas eu tenho sentido, desde a semana passada, a necessidade de trazer um vídeo. E um vídeo pequeno, né? Mas eu creio que tem uma grande mensagem. Eu peço aos irmãos que ouçam com atenção, que valorizem. Inclusive, o título do vídeo, imagine, eu creio que me veio isso ao coração e eu falei, é esse mesmo. Há um monstro em sua sala. Esse é o título do vídeo que nós vamos fazer hoje. Então nós vamos ler aqui um pouco a palavra do Senhor, aqui no livro primeiro aqui no livro de Mateus, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos a partir do verso 4. E vamos ler mais algumas coisas, alguns versículos em outra parte, né? Mas vamos. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E nós vamos continuar lendo aqui também, que esse texto todo é muito interessante, mas para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai ler só alguns versículos. Aí aqui no versículo 11, assim, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós vimos esses versículos, eu quero também ler mais um versículo aqui para a gente focar melhor sobre este assunto. É aqui no livro de João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, meus amados, aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu confesso que eu fiquei, assim, bastante impactada quando me veio isso como uma luz. Esses dias a gente tem ouvido muito sobre falso profeta, e é uma coisa que a gente sempre ouviu, né? E cada vez que a gente ouve, a gente fica assim, gente, mas que coisa, mas que homem esquisito, mas que pessoa que fez, que aconteceu. E isso passa, né? Falso profeta. Esses dias mesmo parece que tinham lá na Etiópia, né? E a gente nunca atentou para isso que Jesus disse, acautelai-vos dos falsos profetas. Isso é muito sério. E a gente fica pensando, meu Deus, mas fulano aquele lá é um falso profeta, aquele outro é um falso profeta. Mas a gente não examina as coisas direito. Se nós formos meditar bem, meus queridos, o Evangelho de Jesus, ele sempre foi muito reprimido, muito perseguido, até porque ele faz parte do projeto eterno de Deus para a salvação do homem. Então, fatalmente, o Evangelho de Jesus viria estar profetizado desde o Velho Testamento. E nós vemos que a perseguição começou ali quando o anjo falou para Maria que ela iria dar à luz um filho e tal. Ali já começou uma grande perseguição. E a gente vê que essa perseguição não parou.
e cada vez mais ela se intensifica, né? Nós vemos nos dias de hoje quão grande está a perseguição ao Evangelho de Jesus. E a gente está assim, parece que anestesiado, né? Muitos são os que estão assim, anestesiados e assim conformados e, e, e não prestando atenção na palavra do Senhor. Mas aqui a palavra é bem clara, Jesus dizendo: examinai as Escrituras, porque elas de mim testificam. E isso é vital para nós, meus queridos, a gente examinar as Escrituras. E quanto ao falso profeta, nos assusta, porque ele tem funcionado há muito tempo. Nós vemos quantos apertos a igreja já passou, a gente não quer aqui culpar ninguém, inclusive os dias de hoje, porque a gente sabe que é provável que tenha alguém que faça isso até de propósito. Mas muitos de nós, inclusive pastores, as instituições, às vezes nem tem se dado conta do que está acontecendo, né? Mas, na verdade, a palavra do Senhor tem sido suprimida, muito suprimida no nosso meio. E aqui eu quero apontar, assim, veementemente para as instituições religiosas, que eu creio que são elas as maiores responsáveis por essa situação, por esse desastre que tem acontecido no meio do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque ela tem sido... Os homens têm tomado conta das coisas, né? E nós vemos que tem falhado muito na observação e na vivência das Escrituras. O ensino tem sido muito prejudicado. Eu estava meditando, quem de nós já não passou por uma situação difícil, quem de nós já não tem uma história de termos sido batizados em crianças e por isso nos achamos muito bem. Quem de nós já saiu até dessa situação de batismo de criança e já veio para o meio evangélico e agora diz: não, agora eu estou bem, porque agora eu sou crente. E, de um modo geral, parece que há uma dificuldade da gente se conscientizar da nossa real situação. Mas é preciso, neste momento que nós estamos vivendo, que nós cremos que é o tempo, eu creio mesmo que estamos vivendo no Apocalipse, né? Inclusive, a quantidade de revelação que nós temos alcançado, digo, não só no meio evangélico, mas a humanidade tem alcançado. Parece que Deus tem jogado assim tudo aquilo que estava oculto está vindo à tona. E esta coisa que eu estou passando para os irmãos agora é muito importante, porque vamos ver aqui mais uma vez, como a iniquidade ela tomou conta do Evangelho. Iniquidade, eu demorei a beça para saber o que era iniquidade, né? Porque quando a gente se converte, certas palavras, elas parece que não nos interessam muito, né? Hoje eu já sei, iniquidade é o pecado, você se acostuma com o pecado. Então a iniquidade, ela está tendo assim uma prioridade muito grande
no meio evangélico, né? Porque nós sabemos muita coisa, nós estamos carecas de saber, digamos assim, no entanto, continuamos fazendo, né? Isso, o Senhor não nos deixa tranquilos a respeito da iniquidade. A gente tem que tomar posição e mudar isso, porque, meus queridos, a gente passar 50, 80, 100 anos aqui nesta terra, já é difícil, as lutas que tem, mas não se compara com a eternidade. Onde é que nós vamos morar? Está no tempo, o tempo está esgotando, né? E a gente tem que prestar muita atenção para isso, porque, volto a repetir aqui, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, essa questão de perseverar, meus queridos, não é isso que a gente está vendo. Pessoas frequentam uma igreja, diz que é crente, e está tudo bem, e até às vezes as instituições acham que está bem, porque a pessoa dizima, porque a pessoa vai aos cultos aos domingos, e fazem olho grosso e ouvido grosso para tudo isso que a gente está vendo, né? Mas a gente tem que tomar posição, porque o tempo, é chegado o tempo. É chegado o tempo. Aquele que perseverar até o fim será salvo, né? E a gente não pode descansar de jeito nenhum com este assunto, porque isso implica em perder a nossa salvação, perder a vida eterna. Esse tempo que nós temos agora é o tempo que nós temos para conquistar a vida eterna. Então, é o tempo de, volto a dizer para os irmãos, esse monstro está instalado na nossa casa. O ensino adoecido, o ensino comprometido. E está todo mundo muito bem conformado. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, que Jesus, ele mostra o problema, ele mostra também a saída. E mais do que nunca, nós precisamos prestar atenção nisso que está acontecendo. O evangelho mal ensinado e mal vivido dentro da nossa casa. Vê se nós não estamos anestesiados, achando que estamos muito bem, vivenciando a palavra. É hora da gente recolher, de a gente retornar à palavra, fazer o culto familiar, ver se estamos ensinando os nossos filhos, ver se nós estamos vivenciando a palavra. Hoje o que a gente vê é um desastre. Muitos filhos de crentes desviados dos caminhos do Senhor. As penitenciárias estão cheias de muitos Daniéis e Mateus e Gabriel e tudo. E a gente não pode se conformar com isso. Nós temos uma grande responsabilidade. Já perdemos muito tempo, meus queridos. Já tivemos muito prejuízo. Eu não estou querendo me deixar de fora, porque eu também já tive muito prejuízo e certamente já causamos muito prejuízo para os outros. Que o Senhor tenha misericórdia de nós todos e possamos tomar posição e agora, daqui para frente, prestarmos atenção na palavra do Senhor, não nos conformarmos com a iniquidade, com este monstro que se instalou. Está tudo bem, as mães, os pais, não, eu ensinei os caminhos do Senhor, estão lá.
mal casados, mal vividos, estão na penitenciária, mas é porque quiseram e tal. Não é assim. Nós temos um grande dever que ainda perdemos muito, mas podemos resgatar muito ainda, que é o de passar esse bastão, isso que o Senhor nos deu com tanta confiança, com tanto amor, de nós sermos proclamadores do Evangelho de Jesus, sermos representantes do Senhor Jesus, que nós possamos passar isso para os nossos filhos, para a nossa família, e não pode ser diferente. A oração, a vivência da palavra, o culto familiar é fundamental. Então, eu creio que em tudo que já falei, meus queridos, já falei o suficiente para dizer aquilo que está, que é um problema mais sério, o monstro na nossa sala, monstro instalado, mandando e desmandando, sendo reverenciado muitas vezes, achando que estamos muito bem, e nós temos que rever isso aí. Então, nós vamos ficando por aqui, e eu peço a vocês que compartilhem este vídeo, por favor, que vocês deixem o like, e eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.